Olá, sejam bem-vindos ao blog de Ciências Naturais e Cidadania e Desenvolvimento para o 5º e 6º ano. Hoje vamos continuar um tema que já abordámos noutro bloco e que é a alimentação. No último bloco sobre alimentação tínhamos falado sobre a diferença entre alimentos e nutrientes, sobre a roda dos alimentos e algumas das nossas escolhas alimentares e hoje vamos continuar. Portanto, vamos falar da dieta mediterrânica, como escolher uma emenda saudável, qual é a importância dos rótulos nos produtos alimentares, os aditivos alimentares, algumas normas de higiene e segurança alimentar e, por fim, a relação entre a publicidade e os nossos hábitos alimentares. Como este é um tema sobre o qual já falámos, vamos começar já pelas nossas questões de partida. E as questões de partida para este bloco vão ser: o que é a dieta mediterrânica? Como escolher uma emenda saudável? E qual é a importância dos rótulos nos produtos alimentares? Vamos começar por ver um vídeo que nos vai explicar o que é a dieta mediterrânica, como é que funciona a pirâmide da dieta mediterrânica e depois vamos explorar uma aplicação disponibilizada pela DGS, Direção-Geral de Saúde, sobre a roda dos alimentos mediterrânica. Mas primeiro vamos ao vídeo. A pirâmide da dieta mediterrânica é um guia para a prática de uma alimentação saudável, que espelha e orienta a dieta tradicional dos países do Mediterrâneo, nos quais Portugal está incluído. Propõe o consumo de alimentos de diversos grupos, mostrando as proporções e a frequência com que devem ser ingeridos. Vamos analisá-la. A base da pirâmide incentiva a prática regular de atividade física e o uso de produtos tradicionais e amigos do ambiente. A cada refeição principal devemos consumir cereais, fruta e hortícolas, crus e cozinhados, temperados com azeite e variando nas cores e texturas. Diariamente podemos ingerir laticínios, de preferência magros, azeitonas e sementes e usar especiarias para temperar em vez do sal. Semanalmente devemos comer mais peixe e leguminosas, ingerir ovos, batatas com mais moderação e consumir de forma reduzida carnes vermelhas, carnes processadas e doces. Em Portugal, a Direção-Geral de Saúde, embora siga as indicações da pirâmide da dieta mediterrânica, recomenda a utilização da roda dos alimentos mediterrânica. Além de representar o padrão alimentar mediterrâneo, a roda também salienta o estilo de vida. O seu formato faz lembrar um prato e o convívio à volta da mesa. A roda evidencia também os alimentos mediterrânicos mais relacionados com o padrão alimentar português. Uma emenda equilibrada inclui alimentos de todos os grupos da roda, de acordo com as porções recomendadas e a variedade dentro de cada grupo. Então, a dieta mediterrânica é, por assim dizer, um estilo de vida que alia regras alimentares, regras para uma boa alimentação, a outras práticas e hábitos saudáveis, como, por exemplo, a prática de atividade física, o convívio em volta da mesa, o descanso diário, que também é muito importante, e é comum a todos os países que estão perto da zona do Mediterrâneo e também em Portugal. Vamos agora explorar a aplicação da DGS. Vamos ver se funciona. E vocês vêm aqui à roda mediterrânica, porque como vocês viram no vídeo, Portugal fez uma adaptação da roda dos alimentos e sugere a roda dos alimentos mediterrânica. E vamos explorar esta roda dos alimentos. Vou-vos mostrar 2 ou 3 exemplos, vocês depois podem explorar melhor em casa, para vermos então o que são as porções, porque vocês já ouviram falar que têm que consumir alguns alimentos em determinadas porções, mas é importante saberem que a porção varia em função da vossa faixa etária. Então vamos lá voltar, que ele já saiu, e vamos aqui ver as frutas, que devem ser consumidas diariamente. Se forem crianças de 1 a 3 anos, devem consumir 3 porções. A população em geral deve consumir 4 porções por dia. Então, por exemplo, 12 bagos de uvas é uma porção, uma banana é outra porção
e tínhamos também o kiwi e a laranja. Gorduras e óleos. Vamos aqui ver as porções de gorduras e óleos. O que é uma porção? Uma colher de azeite de sopa, por exemplo. 4 colheres de sopa se nos referirmos às natas e uma colher de sopa se nos referirmos ao óleo. E podem, em casa, explorar então as várias frações, as várias partes da roda dos alimentos mediterrânica e descobrir que porções devem ingerir diariamente. Vamos voltar à nossa apresentação. E explorar novamente a pirâmide da dieta mediterrânica. Como eu já disse, a dieta mediterrânica associa então hábitos alimentares saudáveis, associados aos ingredientes da zona do Mediterrâneo, com outros hábitos saudáveis e importantes para a nossa saúde, como uma atividade física regular, o descanso adequado, a convivência e um aspecto muito importante que é o aproveitamento das sobras de outros alimentos para fazer outras refeições. Depois, esta é a base da nossa pirâmide. Depois devemos consumir diariamente e em todas as refeições a água, frutos frescos, produtos hortícolas, leguminosas, frutos secos e o azeite. Com frequência devemos consumir peixes e produtos do mar. Com um pouco menos de frequência, mas diariamente ou semanalmente, aves domésticas, ovos e lacticínios e muito poucas vezes consumir aquilo que vocês gostam muito, doces, batatas, enchidos e também as carnes vermelhas. Agora que já percebemos como funciona a dieta mediterrânica e de que forma é que podemos ter uma alimentação saudável, vamos ver alguns conselhos da ordem dos nutricionistas para escolhermos a nossa emenda saudável. Claro que eles vão relacionar estas regras alimentares com outros hábitos importantes para a nossa saúde, como, por exemplo, a prática de atividade física. A Ordem dos Nutricionistas recomenda: escolha um estilo de vida saudável. Pratique uma alimentação variada, equilibrada, completa e sustentável. Ao longo do dia, inclua frutos e hortícolas nas refeições. Consuma pelo menos 400 gramas de hortofrutícolas todos os dias. A fruta é uma boa sobremesa e deve incluí-la no pequeno almoço e no lanche. Consuma leguminosas pelo menos numa das refeições principais. Opte por pão com mistura de cereais por ser mais rico em fibra. Prefira pescado e carnes brancas. Procure os alimentos da época. São mais baratos, mais saborosos e mais ricos do ponto de vista nutricional. Modere o consumo de sal a um máximo de 5 gramas por dia, substituindo por ervas aromáticas e especiarias na preparação das suas refeições. Hidrate-se. Beba pelo menos 1,5 litro de água por dia. Evite o desperdício e reutilize os alimentos. Na preparação de alimentos, aproveite toda a parte comestível do alimento. Faça a quantidade certa e reutilize as sobras fazendo novas receitas. Mantenha o peso dentro dos valores normais. De acordo com a sua altura e idade, existe um valor de peso e perímetro de cintura adequado. Mantenha-o. Seja ativo. Pratique atividade física pelo menos 45 minutos por dia. Faça caminhadas, brinque com os seus filhos, passeie o cão, pratique um desporto, prefira as escadas ao elevador. É fácil ceder a impulsos. Difícil é vencer a rotina. A mudança de hábitos implica trabalho, uma boa dose de humor e criatividade. Pequenos passos, grandes mudanças. Escolha ser saudável. Um conselho da Ordem dos Nutricionistas. Temos então alguns conselhos da Ordem dos Nutricionistas que vocês podem e devem seguir. Eu sei que muitas vezes não são vocês que confeccionam as vossas refeições, mas podem sensibilizar lá em casa quem cozinha
para estes hábitos de vida mais saudável. Vamos ver agora, então, que alimentos é que devem consumir com mais frequência. E nós já vimos a água, sempre, frutos, cereais, sumo de fruta natural e a principal gordura a que devem privilegiar, o azeite. O que é que devem evitar? Também podíamos incluir aqui o pescado e os produtos do mar e carnes brancas. O que é que devemos evitar? Tudo aquilo que vocês mais gostam. Eu sei, mas é normal, mas vocês podem consumir estes produtos em menos quantidade. Uma vez, de vez em quando, por acaso. Devem evitar refrigerantes, batatas fritas, os molhos industriais, enchidos, salgadinhos, tudo coisas que fazem mal à nossa saúde. Vou-vos dar um exemplo de uma ementa semanal. Uma ementa, neste caso, é diária, vocês depois podem adaptá-la durante a semana, mas este é um exemplo de uma ementa saudável, composta pelo pequeno almoço, o almoço e o jantar, e temos o lanche, a merenda da manhã e a merenda da tarde, que são muito importantes porque ajudam-nos a não estar muito tempo sem comer, porque nós não devemos ficar mais de 3 horas sem comer. Portanto, as merendas, a merenda da manhã e a merenda da tarde, ou o lanche, como lhe queiram chamar, são muito importantes por esse aspecto. Então, por exemplo, ao pequeno almoço, podemos consumir café com leite, pão de centeio e ameixas, uma porção de frutas. À meia da manhã, umas bolachas de arroz e chá. Ao almoço, sopa, um guisado, porque é uma forma de preparação que mantém os nutrientes dos alimentos. E abacaxi à sobremesa. No lanche da tarde, por exemplo, um pão de sementes com fiambre e um iogurte natural com nozes, a importância dos frutos secos. E ao jantar, mais uma vez, uma dose de sopa, bacalhau no forno com broa, muito bom, e uns legumes salteados a acompanhar. Para escolhermos os alimentos com consciência, ou seja, para tomarmos boas decisões se aquele alimento é saudável ou não é, se devemos consumi-lo ou não, é importante sabermos analisar e interpretar o rótulo dos alimentos. Vamos ver qual é a função do rótulo dos alimentos e depois ver com mais detalhe as informações que estão nas embalagens dos produtos alimentares. Um rótulo alimentar é um conjunto de informações claras e legíveis sobre a sua constituição, quantidade, validade, conservação e consumo que facilitam a escolha do consumidor. Então, o rótulo alimentar permite-nos adaptar as nossas escolhas, escolher de forma consciente aquilo que é mais saudável ou não. E nas embalagens dos produtos alimentares temos todas estas informações, o prazo de validade, os ingredientes, as condições de preservação, o nome de venda e a informação nutricional. Começando pelo nome, o nome de venda indica o tipo de produto que estamos a comprar. Depois, e também às vezes, indica a forma de processamento, se é um sumo concentrado, se é um produto congelado. Essas informações normalmente vêm perto do nome de venda, por exemplo, ervilhas ultra congeladas. Depois, o prazo de validade, que é importante porque nos indica até quando é que podemos consumir aquele alimento sem ser prejudicial à nossa saúde. Não devemos consumir alimentos fora do prazo de validade porque pode causar-nos problemas digestivos. Depois, a lista dos ingredientes, que aparece por ordem de quantidades dos ingredientes presentes naquele alimento, indica também, normalmente de forma destacada, os alergénios, os produtos a que normalmente podemos ser alérgicos, as condições de preservação, se devemos conservar num local fresco e seco, no armário, por exemplo, ou se devemos conservar a determinada temperatura no frigorífico, e a informação nutricional, onde nós encontramos a energia, que nós já falámos em quilocalorias, a capacidade energética, e que nutrientes encontramos naquele alimento, normalmente por 100 gramas. Eu trouxe alguns exemplos de produtos que tenho a certeza que todos têm lá em casa e vou começar por falar do açúcar. Trouxe este pacote de açúcar como referência, é um pacotinho que usamos por norma no café, e este pacote tem 5 gramas de açúcar. E estas bolachas, que eu tenho a certeza que toda a gente gosta, ok?
têm aqui o seu valor energético por 100 gramas, 497 quilocalorias por 100 gramas, e os lípidos, dos quais açúcares, não sei se conseguem ver, têm 42 gramas de açúcar por 100 gramas. Esta embalagem tem aproximadamente 150 gramas de açúcar, portanto, vamos fazer mais ou menos 45 gramas de açúcar. Quantos pacotes destes são? Já pensaram? Uma grande quantidade de açúcar. Portanto, é um alimento que está na lista dos alimentos a evitar. Depois trouxe-vos então aqui uma lata de salsichas. Tem aqui o nome, não é, do produto. É importante analisar bem as embalagens porque, por exemplo, informações como o prazo de validade variam o local onde se encontram. Nesta lata de salsichas, não sei se conseguem ver, o prazo de validade está por baixo da lata. Portanto, no supermercado podem e devem, quer dizer, agora já sabem, respeitando o procedimento de desinfetar as mãos à entrada do supermercado e usar sempre máscara, não convém andarmos a tocar nos alimentos, mas para fazermos as nossas escolhas conscientes é importante analisar as embalagens, ver não só o nome do produto, a data de validade e também a sua informação nutricional, que está aqui na tabela nutricional. Depois trouxe também este produto, para vocês verem. Normalmente as quantidades são sempre indicadas por 100 gramas e há embalagens que trazem a dose recomendada também que devemos consumir. A data de validade deste produto também está por baixo, reparem. Não sei se conseguem ver. Depois, este refrigerante que também devemos evitar já traz a data de validade. Aqui na garrafa, vocês não vão conseguir ver porque está assim, a garrafa é um pouco transparente, mas aqui por cima traz a data de validade. E é importante verem aqui na tabela nutricional a energia e o açúcar e gorduras que estes alimentos têm para conseguirem fazer escolhas saudáveis. Vamos continuar a nossa apresentação e falar agora dos aditivos alimentares. À medida que o tempo vai passando, como vocês sabem, a ciência evolui, a tecnologia evolui e surgem novas formas de conservar e preservar os alimentos e até de melhorar a sua qualidade. E estou então a falar dos aditivos alimentares. E os aditivos alimentares são substâncias que se adicionam aos alimentos, mas como em tudo na vida, e nestas questões da ciência e da tecnologia e da nossa saúde principalmente, é importante o equilíbrio, haver uma questão de equilíbrio, porque os aditivos alimentares, a verdade é que apresentam algumas vantagens, e foi por isso que a ciência e a tecnologia trabalhou neles, mas também apresentam desvantagens. Portanto, o produto, o alimento, é tanto melhor quanto menos aditivos tiver. Tenham sempre essa noção. Quanto menos aditivos tiver um alimento, melhor ele é para a nossa saúde. Que vantagens é que têm os aditivos? Podem melhorar o sabor do alimento, o aspecto, o aroma, ou seja, o cheiro. Conservam o alimento durante mais tempo, previnem a contaminação do alimento por bactérias e micro-organismos. No entanto, eles podem provocar alergias e problemas digestivos ou até disfarçar a qualidade de determinado alimento, se já não é tão fresco ou não. Por exemplo, existem vários aditivos, cada um com a sua função. Por exemplo, os conservantes, como o nome indica, ajudam a conservar o alimento durante mais tempo. Os corantes dão cor ao alimento. Os intensificadores de sabor intensificam o sabor do alimento. Os aromatizantes, que dão aroma ao alimento. Depois temos os antioxidantes que evitam a oxidação dos alimentos. Os edulcorantes, que têm a ver com o açúcar. Os emulsionantes e os espessantes. Portanto, cada aditivo é utilizado num alimento com uma determinada função. Mas notem sempre que os alimentos são, então, melhores quanto menos aditivos tiverem. Para uma alimentação saudável, é importante também ter noção de algumas regras de higiene e segurança.
E estão aqui algumas delas. Devemos sempre, e como fizemos agora, fazer uma leitura atenta do rótulo do alimento e também analisar as condições da embalagem, ou seja, se a embalagem já estiver muito danificada, se calhar é melhor optarmos por um alimento com uma embalagem que apresente melhores condições, porque às vezes o facto da embalagem estar danificada prejudica a qualidade daquele alimento. Depois, lavar muito bem os alimentos quando consumimos crus ou frescos e cozinhá-los bem quando eles são cozinhados. Manter a cozinha sempre limpa também é uma questão importante para a nossa higiene e segurança alimentar. Além disso, terem atenção ao processo de conservação adequado a cada alimento, ou seja, se na embalagem diz manter em local seco e fresco, não vamos guardar no frigorífico. Se por outro lado diz que devemos manter o produto entre temperaturas entre outras temperaturas adequadas, devemos ver se devemos guardar no frigorífico, se devemos guardar num local mais quente e assim. Depois, como eu acabei de referir, terem atenção a esta questão dos aditivos. Os aditivos estão sempre indicados, eu não falei, mas os aditivos fazem sempre parte também da informação do rótulo do alimento. E, portanto, vocês conseguem perceber, através da leitura atenta do rótulo, se o alimento tem muitos aditivos ou não. Já falámos então que para ter hábitos alimentares saudáveis é necessário seguir regras alimentares saudáveis, ter uma atitude crítica em relação à publicidade, já lá vamos, e saber interpretar os rótulos alimentares. Toda a gente sabe ou tem essa noção de que aquilo que vemos ou na televisão, ou lemos numa revista, ou algum amigo nosso está a consumir determinado produto, dá-nos vontade também de experimentar. Então, o que vamos ver a seguir é um vídeo que nos vai explicar de que forma é que a publicidade feita aos alimentos influencia também as nossas escolhas e nós devemos ser críticos quando vemos esses anúncios e vamos consumir esse produto. Será que nos faz bem à saúde? Será que devemos consumi-lo com muita frequência? Pouca frequência? Temos que ser muito críticos relativamente às questões da publicidade sobre os alimentos. Vamos então ver este vídeo da escola virtual. O aspecto dos alimentos e a forma como são promovidos nos média influenciam as nossas escolhas no momento da compra ou do consumo. Repara que as cores vivas e atraentes das embalagens, as personagens e as pessoas famosas associadas a algumas marcas atraem a nossa atenção. Na televisão e na internet surgem imagens e vídeos que divulgam estes produtos de forma muito apelativa. Passam-te mensagens tentadoras, baseadas em características que podem não estar relacionadas com o valor nutritivo do alimento, mas que podem influenciar as tuas escolhas alimentares. Através dos média, divulgam-se também alimentos e suplementos que podem ter efeitos positivos na saúde. No entanto, muitos destes benefícios podem ser obtidos através de alimentos comuns ou através de hábitos de vida saudáveis. Devemos, por isso, informar-nos e fazer as nossas escolhas de acordo com o valor nutritivo dos alimentos, preferindo os que se adequam melhor às nossas necessidades. Ou seja, nós devemos ter um olhar crítico sobre a publicidade a determinado produto. É certo que existem produtos que apresentam algumas vantagens para a nossa saúde e para o nosso organismo, e aí sim, consultar os rótulos, tomar a decisão se vamos consumir ou não aquele produto, mas há outros produtos que não são assim tão saudáveis para a nossa saúde, que não contribuem para o bom funcionamento da nossa saúde, do nosso organismo. E são essas escolhas que nós devemos ser capazes de fazer de forma crítica e de forma responsável. Vamos então responder às perguntas iniciais do nosso bloco. O que é a dieta mediterrânica? Como escolher uma alimentação saudável? E qual é a importância dos rótulos nos produtos alimentares? Então, a dieta mediterrânica é um estilo de vida praticado pelos países de influência mediterrânica. Já sabem que ela associa regras alimentares a outros hábitos saudáveis, como a atividade física, o descanso diário, o reaproveitamento de alimentos para outras receitas, o convívio à volta da mesa.
Depois, de que forma podemos escolher uma emenda saudável? Respeitar as porções diárias e semanais sugeridas, ingerir alimentos dos vários grupos da roda dos alimentos e diversificar alimentos dentro do mesmo grupo. Por fim, os rótulos dos produtos alimentares são muito importantes porque nos permitem orientar em consciência as nossas escolhas alimentares, como viram. Não se esqueçam de garantir as normas de higiene e segurança alimentar, lavar sempre bem os ingredientes, analisar os rótulos, as condições de preservação, se devemos guardar no frigorífico a baixas temperaturas ou num local fresco e seco. Terem atenção a essas questões todas que alteram a qualidade dos alimentos. Vamos responder ao nosso quiz habitual para avaliar o que falámos hoje e trago-vos ali uma imagem que mostra um gráfico que mostra a distribuição ideal de energia nas diversas refeições ao longo do dia. Temos o pequeno almoço, o almoço, o jantar e a merenda da manhã e da tarde, ou seja, o lanche, e vamos classificar como verdadeira ou falsa as seguintes afirmações. O almoço é a refeição do dia mais rica em nutrientes energéticos. Vamos ver que 35% é a maior percentagem de energia, pertence ao almoço, portanto é verdadeira. O pequeno almoço é uma das refeições principais, isso já sabemos, já foi falado no bloco anterior da alimentação e foi falado também nos vídeos que vimos ao longo do bloco, que é verdadeiro. As merendas não são necessárias, recordem que eu disse que as merendas são importantes para evitar longos períodos sem comer, portanto é falso. E, olhando para o gráfico, ao jantar é necessário ingerir maior quantidade de energia do que ao almoço. Também é falso. Vamos avançar para a nossa síntese do bloco de hoje, onde falámos dos hábitos alimentares e da dieta mediterrânica, dos alimentos a consumir e a evitar, da importância da interpretação atenta dos rótulos dos produtos e da utilização de aditivos e também da influência da publicidade na nossa alimentação. A sugestão para hoje é basearem-se neste guia da DGS, vamos pôr a alimentação on, em casa, consultem na internet, está disponível no site da DGS, comam de forma saudável, pratiquem atividade física e ficamos por aqui. Até à próxima, espero que tenham gostado.